Oi, 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 fala gurizada, tudo bem, tudo certo? Vambora! Hora da atualização das informações do Internacional que a gente faz todos os dias, hora daquele momento de saber tudo o que está acontecendo no Inter, hora da reunião dos principais assuntos do Colorado, os 5 principais assuntos do Inter do dia de hoje. Chegou a hora mundialmente conhecida como... Voz fraca. Top 5, os principais destaques do Inter. Solta essa vinheta. Vamos lá, gurizada. Primeiro eu quero perguntar pra ti o seguinte: atrasou a prestação do teu carro? 1, 2, 3 prestações atrasadas. Aí tu pegou todos os boletinhos do carro até o final e descobriu que tu comprou um carro e tá pagando 2. Às vezes até 3 carros. Não precisa pagar juros abusivos, não. Tu vai falar com a RS Assessoria. RS Assessoria, tá aqui na tela o WhatsApp. Eu conheço gente que passou por eles, que tinha um débito de 50 mil reais e quitou por 10 mil. 40 mil de economia. Imagina só, 80% de economia. Débito de 36 mil reais que a pessoa quitou por 4 mil. E todo dia tem um caso assim. Vai resolver isso com a RS Assessoria. Manda um WhatsApp para eles nesse número que tá aqui na tela, tá bom? Não paga juros abusivos, não. Primeiro assunto, gurizada. O Gabriel está fora. A notícia triste do final de semana, que deixou todos os colorados tristes da noite de ontem. Para por 8 meses, uma grave lesão no joelho. E vai ter que passar por essa recuperação. Nós perdemos o Gabriel, que é um jogador importante, era o titular da abertura no meio-campo. E estamos pensando quem possa ser o substituto dele. O Inter não tem primeiro volante no grupo. Eu até acho que o Johnny pode fazer essa função, mas o Mano não acha. Então não tem primeiro volante no grupo. O Mano, inclusive, disse isso ontem na coletiva, né? Sublinhando mais uma vez o erro de ter mandado o Rodrigo Dourado embora. Mas o Internacional vai ter que encontrar soluções. O Mano vai ter que encontrar soluções. E aí, para tratar sobre esse assunto, eu venho com o segundo assunto aqui, que são as soluções para outros problemas juntos para o jogo contra o Flamengo. Contra o Flamengo eu não tenho o Gabriel, eu não tenho o Johnny, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e talvez não tenha o Depena. O Depena saiu do jogo ontem, ninguém está falando nisso. Depena saiu do jogo ontem sentindo a virilha. Então tem que ver o que vai acontecer em relação a esse jogador. E aí tu imagina não ter esses 3 jogadores, o que tu faria? Bom, o Edenilson jogaria, mas não na primeira função. Tu bota quem na primeira função? O Lisiero? Tá, mas se o Depena estiver fora também, tu coloca quem? O Matheus Dias, mas o Matheus Dias nunca jogou, é maravilhoso e tal, mas vai jogar pela primeira vez contra o Flamengo no Maracanã. Problemaço pro Mano Menezes resolver no jogo desta quarta-feira. O que não é problemaço é o Bustos. Que jogador maravilhoso esse lateral direito do Internacional. E ontem, quando ele voltou ao time, nós percebemos o quanto ele faz falta quando ele não está presente. O Bustos é um caso raro de jogador que te dá uma bela contribuição defensiva e uma magnífica contribuição ofensiva. O Bustos é o ponta do Internacional. O Bustos é o ponta direita. Ele tanto é ponta direita que quando ele não joga, o Mano tem que colocar o Pedro Henrique por ali, porque senão ele não tem jogada pelo lado direito. Isso é o Bustos, o nosso lateral direito. A principal peça pelo lado direito ofensiva na triangulação, na chegada na linha de fundo, e o nosso lateral marcador também. O Bustos é uma das melhores contratações do Internacional dos últimos anos. Eu vou dizer para vocês, eu exagero um pouquinho quando falo isso, mas eu vou voltar a dizer. O Bustos para mim é melhor que o Ceará e que o Ney, que foram campeões das Libertadores como laterais direitos do Internacional. Eu não lembro de um lateral direito do Internacional com essa qualidade desde o Luiz Carlos Vinck, no final dos anos 80, que para mim é o maior lateral direito da história do Inter. Vocês estão entendendo? É um jogador fabuloso, fabuloso. Outra coisa, em relação a goleiros do Internacional, e o Mano falou sobre isso depois, até não sei se o Jairo Vinck vai falar sobre isso agora no seu boletim, mas eu quero falar sobre isso. O Mano disse na coletiva ontem, e fez uma ampla explanação sobre titularidades e reservas, citou os jogadores de linha, os jogadores e é interessante que ele falou, né? Todos os jogadores de linha já jogaram e já não jogaram. O Maurício já foi titular, já foi reserva, o Pedro Henrique titular, reserva, Alan Patrick titular, reserva, Edenilson titular, reserva. E é verdade, Johnny titular, reserva. Todos já foram titulares e todos já foram reservas. Legal, é uma boa argumentação do Mano. Ao mesmo tempo em que ele afirma que com goleiro não dá para fazer isso. Que goleiro não pode ficar trocando toda hora. E ele tem razão. Goleiro é diferente, gente. O goleiro não é... Primeiro que ele precisa de sequência, o goleiro, sempre. E segundo, o goleiro, ele dita a característica da zaga. O goleiro passa a sua característica e a zaga toda fica impregnada pela característica dele. Se tu ficar trocando muito, tu bagunça o teu sistema defensivo no que diz respeito a isso. Então o Kehler vai jogar até o final do ano. Bom para o Kehler, que vai ter sequência, e bom para nós observar o Kehler
para chegarmos à conclusão se o Inter precisa ou não contratar um goleiro para o ano que vem. E agora vamos ao repórter SOS Multas. Tá tomando multa de trânsito? Eu dependo de dirigir. Tu também depende de dirigir. Quantos pontos tem na tua carteira? Vai perder carteira, vai ter carteira suspensa, vai ter que fazer reciclagem. Fala com a SOS Multas. Agora, manda o WhatsApp para eles. Esse número que está aqui na tela é o WhatsApp e é fixo também. Eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão analisar, vão te dizer o que está acontecendo e qual é o melhor caminho que tu tem para seguir, tá bom? SOS Multas, manda o WhatsApp agora aqui. E agora, Jário Vink. Boa tarde, Baldasso. E vamos repercutir ainda a vitória do Internacional de ontem à tarde no estádio Beira-Rio. Vitória que recolocou o Inter na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Eu questionei Mano Menezes no momento que o Inter levou aquela derrota vexatória para o Fortaleza e logo depois foi eliminado na Copa Sul-Americana pelo Melgar. Como ele conseguiu reestruturar o time e trazer o time invicto há quase 2 meses no Campeonato Brasileiro? Fala aí, mano. O futebol é bem caprichoso, né? Acho que a gente fez um retorno do jogo do Melgar em que trazíamos um resultado satisfatório, não excelente, mas um resultado satisfatório comparado com o resultado que trazíamos antes do Chile. Fomos à Fortaleza, não fizemos nada certo, nada. Nós, time, nada, né? Terminamos o jogo daquele jeito e ainda não conseguimos fazer uma recuperação tão boa como queríamos fazer para jogar contra o Melgar. Deixamos escapar a classificação da maneira como todo mundo sabe, mas encaramos aquilo e comprovamos que aquilo foi uma semana ruim, que não conseguimos administrar as coisas bem como a gente gostaria. Nos custou caro. Mas o que veio a seguir mostra que temos um trabalho bem sedimentado, as coisas bem claras. Quando você tem um tropeço, quando você tem uma semana não tão boa, a reação positiva logo vem a seguir, quando as coisas estão bem sedimentadas, como estão aqui entre a gente. Mano Menezes, que terá problemas para montar o Inter para enfrentar o Flamengo na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Infelizmente, Gabriel sofreu uma lesão gravíssima, terá que passar por um procedimento cirúrgico e para por cerca de 8 meses no Inter. Johnny, que retornou da seleção norte-americana, levou o 3º cartão amarelo hoje e também desfalca o Inter. Outro jogador que chegou a preocupar no momento do jogo foi Depena, mas o dele foi só uma cãibra, então ele fica à disposição. Com isso, o meio-campo do Inter deve ter Lisiero e Edenilson voltando ao time titular e como capitão para enfrentar o Flamengo. Na zaga, Mano tem o retorno de Mercado, saindo automaticamente o Rodrigo Moledo e Mercado volta à condição titular ao lado do Vitão. Mano deve definir nos próximos 2 treinos, segunda e terça-feira, o time que vai a campo diante do Flamengo. É pouco tempo para treinar, mas é o que tem no momento com esse acúmulo de jogos seguidos, tá bom, Baldasso? Um grande abraço.